noite. Boa noite. Vou falar sozinha aqui. Boa noite, Mariana, tudo bem? Vamos lá. Você. Boa noite, Mari. Boa noite, boa noite. Boa noite. A gente estava esperando aqui um tempinho para o pessoal ir entrando, porque dezembro a gente sabe como que é, né? Vida corrida, tudo bem complicado. Mas eu agradeço a presença de todo mundo aí e acho melhor a gente começar para manter a programação, né? Para não atrasar também a programação de vocês. Então, eu vou passar aqui os vídeos institucionais do CREA São Paulo. Aí depois eu falo um pouquinho da associação e dou uma conversada com os palestrantes e a gente já começa, tá bom? Ok. Espera aí, que eu acho que eu fiz um negócio errado aqui. Agora vai. O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina. Ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, o CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico. Um histórico da atuação do profissional, que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é o registro profissional? Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades. O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por 1 ano. Temporário para diplomados no exterior que têm contrato por tempo determinado no Brasil e definitivo para profissionais já diplomados. Para a emissão do registro é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo. Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem autoconhecimento técnico, colocando a população em risco. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é certidão de acervo técnico? Acervo técnico é o conjunto de atividades técnicas desenvolvidas ao longo da vida do profissional. O acervo pertence
o plenário e as 8 câmaras do CREA São Paulo. Vamos conhecer um pouco mais sobre a estrutura e o funcionamento do CREA São Paulo. O Conselho é um órgão colegiado formado por um plenário com mais de 250 conselheiros, representantes de entidades de classe, instituições de ensino e sindicatos registrados no CREA São Paulo. Os conselheiros dividem-se em 8 câmaras especializadas. Existe a Câmara Especializada de Agronomia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Metalúrgica, Engenharia Química, Engenharia de Agrimensura, Engenharia de Segurança do Trabalho e Geologia e Engenharia de Minas. Tanto as câmaras quanto o plenário reúnem-se mensalmente. Nessas reuniões é que os conselheiros julgam os diversos processos ligados à fiscalização, registro, atribuições profissionais, entre outros assuntos. Essa composição diversificada permite a ampla discussão do papel do Conselho em suas mais diferentes perspectivas. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Oi, pessoal, voltamos aqui. Acho que os palestrantes já estão aqui, o Ederson e o Thiago. Eu queria, de novo, agradecer aqui a presença de todos. Eu estou meio atrapalhada aqui porque eu tenho que admitir as pessoas que estão entrando, mas vocês me dão um desconto aqui. São todos muito bem-vindos, como sempre, né? Quem não é nosso associado, eu faço votos aí de que se torne nosso associado. O ano que vem, lá na Associação de Taboão, a gente está com muita proposta nova, com bastante coisa para mudar, né? Eu estou assumindo a diretoria o ano que vem, então quem quiser ajudar a gente aí nas mudanças boas que estão vindo junto com o CREA São Paulo também, que também está trazendo bastante mudança para os profissionais, será sempre muito bem-vindo, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de indústria 4.0 e internet das coisas. Eu acredito que quem não se atualiza vai ficar para trás, né? Então, é sempre bom. Eu acho que nessa pandemia também todo mundo aprendeu que quem está fora da tecnologia muitas empresas acabaram morrendo por conta disso, né? Então, eu acredito que o Thiago e o Ederson vão falar um pouquinho disso. Vocês estão me ouvindo, Thiago? Ederson? Perfeito. Estão me ouvindo? Olá. Um eco aí. Eu queria agradecer a disponibilidade de vocês numa segunda-feira à noite aí, final de ano, tá vindo aqui falar para a nossa associação. É sempre um prazer receber profissionais qualificados como vocês aí para dar uma aula para a gente, né? Tá me ouvindo? Não, o meu tá liberado. Peraí. Perdão, Mariana. Oi. Tem suas últimas palavras? Na verdade, eu estava agradecendo vocês pela disponibilidade de estar aqui numa segunda-feira à noite conversando com a gente, né? É sempre um prazer adquirir aí mais conhecimentos, e o que eu estava falando é que quem não se atualizou nessa pandemia aí, muita gente ficou para trás, né? Eu acho que isso mostrou para a gente que a gente tem que estar cada vez mais atualizado e mais conectado, né? Vamos começar? Vamos, fica à vontade aí. Tá mudo o seu áudio, Ederson. Só um minutinho que eu vou tirar essa microfonia. Tá bom. Tira. Tem microfonia? Melhorou. Agora não, né? Melhorou. Agora sim. Bom, sejam bem-vindos aí, a palavra é toda de vocês aí. Eu não sei como que é a dinâmica, se o pessoal pode ir interrompendo ou se vai fazendo pergunta no chat, como que a gente faz, aí você escolhe a melhor forma aí e avisa o pessoal.
Mariana, você está numa telinha pequenininha aqui para mim? Só dá um ok para mim, com a mão aí. E os slides estão passando inteiros para vocês? Sim, tá. Posso continuar, então? Ok, legal. Então, vamos lá. Bom, boa noite a todos. Desculpa aí, acho que eu e o Thiago, depois de muitas palestras, a gente está até acostumado com esse problema de tecnologia, né? Mas é toda vez readaptando e processando de uma forma melhor aí o nosso procedimento tecnológico. Hoje a palestra, a gente vai falar um pouco de indústria 4.0. Meu nome é Ederson Carlos Silva. Eu sou professor do Centro Paula Souza, da ETEC Feira Alves. Eu sou especialista nas áreas de robótica e na área de indústria 4.0. Né? Eu estou como conselheiro do Centro Paula Souza para o desenvolvimento de um curso de indústria 4.0. Leciono já há 11 anos. Até 2 anos atrás eu trabalhava em empresa também. Atualmente eu apenas leciono e trabalho com consultoria de indústria 4.0. Já lecionei também em várias faculdades na nossa região aqui. E hoje eu estou trabalhando junto com o Thiago, junto com a CREA, né? Zero, palestra, zero, internet das coisas, bem voltado nessa. Ederson, seu som ficou muito longe. Olá, senhores, tudo bem? Eu sou o Thiago Mulo, né, também sou engenheiro eletricista com habilitação em telecomunicações. Né, a gente trabalha junto nessa área de consultoria de indústria 4.0. Então, a ideia é justamente a gente trabalhar um pouquinho aí em todos os conceitos, todos os pilares, todas as tecnologias envolvidas dentro da indústria 4.0. Tenho certeza que vai ser bem útil para todo mundo. Né? Além dessa atuação, eu também sou diretor da Associação dos Engenheiros e Técnicos aqui da minha cidade, aqui de Mojimirim, presidente também da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos, também aqui da minha cidade. Também sou conselheiro do CREA, né, na Câmara de Elétrica, atualmente estou licenciado desse cargo, e diretor tesoureiro da Associação dos Engenheiros Eletricistas do Estado de São Paulo, a A3ESP. Tá? E também tenho uma empresa, né, na área de automação residencial e geração fotovoltaica, né, que é a Casa Solar Inteligente. Quem tiver curiosidade pode acessar lá o site. Também tem o site que a gente desenvolve nas palestras, né, nossos cursos, thiagoraimundo.eng.br. Tá? Então, aí a gente está pronto aí para nossas discussões. Tá bom, pessoal? Então, o Ederson vai assumir agora. Depois a gente vai apresentar algumas coisas aí. Vamos lá. Bom, vamos falar um pouquinho da nossa agenda aqui, né? Falar um pouquinho da história, do panorama, né, de indústria 4.0, o conceito de onde surgiu, a definição, né, que a gente tem de indústria 4.0. Aí nós começamos a entrar nas tecnologias da indústria 4.0, o caminho para a aplicação dessa indústria 4.0, né, dessas tecnologias, né, os impactos e tendências que o mercado vai progredir aí com a eficácia dessas tecnologias. Tá? Bom, primeira pergunta, né? Vocês já ouviram falar de indústria 4.0, né? Vocês já ouviram falar, mas nunca viram na prática isso daí. É um pouco diferente de entender o que é a indústria 4.0. Mas vamos pensar nas fases das revoluções, né? Nas fases das nossas revoluções industriais. Quando surgiu lá atrás, né, no fim do século XVIII, olha que bacana, a produção mecânica. Essa foi a nossa primeira revolução industrial, né? As máquinas a vapor, certo? Depois dessa tendência das máquinas a vapor, veio a nossa segunda revolução industrial. É legal você ter o termo de revolução industrial, porque é onde foi aplicado mesmo, né, na indústria. Nós tivemos outras revoluções, né?
própria revolução da água no Egito para a agricultura foi uma revolução, né? De forma globalizada aí, que prometeu para a gente uma maior produção da cadeia de alimentos, né? Mas, assim, industrial, né? A gente está falando de 4 revoluções aí, que é onde surge essa segunda produção em massa, né? Baseado na divisão do trabalho, setorização, a gente industrializou e progrediu, né? Começo do século XX aí crescendo. Aí veio a nossa terceira revolução industrial, né? Aumentou o que a gente chama de digitalização e automação. Então, a automação chegou forte, com computação, com TI, com eletrônica, com CLP dentro da empresa, até mesmo o robô nessa fase da terceira revolução industrial. Isso foi no início dos anos 70, aí, no século XX. E hoje nós estamos vivendo uma nova era, né? Já está acontecendo, ao contrário das outras ali, que o pessoal tinha a visão de que ia ter uma revolução industrial. Essa quarta revolução industrial, ela já vem acontecendo, né? Sem termos essa visão de nova revolução. Tá? Vamos ver aí, ó. Olha que legal a evolução da produção, né? Durante todo esse período, aí, essa cadência, ó. Lá em 1850, se a gente pegar, né, o nosso quadro aí, né, o nosso gráfico de eixo X e Y, hein? No eixo X, tá, nós temos variedades de produtos. Olha que legal. A variedade do seu produto. E no eixo Y, né, nós temos o volume de produção. Olha que legal essa cadência. Lá na nossa primeira revolução, né, se produzia várias coisas diferentes, certo? Mas o lote era baixo ainda. Não tinha muita cadeia de venda, não tinha muito material para se fabricar, ainda existia todo. Com o tempo, isso foi crescendo, surgiu a produção em massa, e aí nessa produção em massa foi onde teve o grande boom do mercado, né? Todo mundo consegue ter, tem até uma frase muito bacana, lá em 1955, tem uma frase muito bacana do Ford, em 1903, que ele diz o seguinte: todo mundo pode ter um carro, né, do modelo T, de qualquer cor, desde que seja preto. Então, olha que interessante. A produção em massa era exatamente isso. Não tinha customização nenhuma. Era daquele formato, daquele jeito, e se produzia muito. A gente tem o exemplo do carro, mas, na verdade, a produção em massa foi para tudo, né? Tudo que era industrializado foi produzido em massa, né? Temos até velhos videozinhos, né? Do pessoal martelando e tendo um problema de ler, indo para casa todo torto, e a produção era dessa forma mesmo. E aí, com essa decadência da produção em massa, começou a surgir a customização. Então, além dessa produção, eu quero agora que meu carro tenha alguma coisa diferente, eu quero que minha bicicleta seja de um formato específico, eu quero que a escova de dente ela brilhe ou ela tenha motor. Então, assim, começou um pouquinho na diminuição, né, da nossa quantidade, né, do nosso volume de produção, passou a ter um pouquinho mais de variedade, né, nessa produção em massa, né? Até que chegou ao nosso boom dos anos 2000, veio tudo junto. A globalização, certo? Então, de forma global, vai existir uma produção. Legal, isso daí vai manter para a gente, né? Um volume de produção bom com uma variedade de produtos. Mas aí vem a regionalização. Né? Essa regionalização pega pessoas específicas de certas regiões do planeta, né? Ou do próprio país, que eles... O Ederson, seu som sumiu agora. O Ederson, não sei se você está me ouvindo, o seu som sumiu. Até ele sumiu, não estou nem vendo mais ele.
econômico mundial. Solução de problemas complexos, né? É o profissional que a gente mais requer no mercado hoje. Em entrevistas assim, como a gente vai até as empresas, consulta as empresas, qual profissional que elas querem, né? Isso bate com a realidade. Elas querem um profissional que soluciona um problema complexo. Procura dar uma solução para aqui mesmo que não tenha o conhecimento, procura achar uma solução para aqui. E aí, olha que interessante, o trabalho em equipe caiu 4 posições aí, né? Entrou uma coisa interessante, pensamento crítico, né? Olha que bacana isso daí. Com o pensamento crítico, ela vem junto trazendo a criatividade, com a criatividade traz um pouco de inovação, olha que palavra, né? Inovação para a nossa cadeia industrial lá. O gerenciamento de pessoas, ela caiu uma posição, né? A negociação deixou de fazer parte, caiu lá embaixo, né? E aí entrou para a gente um novo interessante que se chama inteligência emocional. Está bem próximo aí, em 2020 já se está vendo isso daí, para utilizar mais a inteligência emocional. Principalmente nessa época de pandemia. A inteligência emocional surgiu e abraçou todo mundo, né? Porque hoje em dia, para se trabalhar em frente a um computador com essa complexidade da pandemia, o que mais precisa é de inteligência emocional, né? Hoje, o pessoal que mais requer é psicólogo, psiquiatra, né? Para entender um pouquinho das cabeças das pessoas que estão ficando loucas com isso. Mas não é o nosso caso, né? Vamos lá, temos pé no chão e a gente está cadenciando bem. Mas vai que precisa, né? E essa inteligência emocional vai surgir mais ainda no mercado. O som sumiu. Eu tô falando. Meu som voltou, eu não tô. O som voltou agora, ficou um tempo sem, mas ele tá picotando um pouco. Não sei se você tem um fone, se melhora. O som tá ligado? Dá um retorno para mim, pessoal, no som. Quem pode dar um retorno para mim no som? Estou falando no som. Tá falhando, Ederson. Acho que para ver se melhora. Vamos passar para o Thiago, quem sabe o áudio dá uma melhorada, pessoal. Tá sem som pro mestre, sem som. Isso, desculpa. É que a gente está repassando os slides para o computador Thiago para ver se o áudio dá uma melhorada, pessoal. E você performe. Pois é.
Teste. Tá desligado. Teste. 1, 2, teste. Estão escutando? Escutando? Tá, a câmera é você. Pessoal, estão nos ouvindo? Gostaria que vocês usassem o chat para falar se está ouvindo. Você, a gente consegue ouvir, Thiago. O Ederson está com o microfone desligado. Tá, não, ele vai usar o meu microfone. Então, ele vai O seu falar dá pra agora ouvir. pelo meu microfone. Ó, Pessoal, tá me ouvindo? Sim, mas está um pouco baixo ainda, mas acho que se falar um pouco mais de perto, melhora. Agora tá melhor? Só fecha a sua tela, Thiago. Vou deixar. Eu tô vendo essa daí. Isso. Legal. Só confirmando agora aqui, pessoal. Meu áudio tá ok? Ok, Meu vídeo ok? Slide ok? ok, tudo certo. Legal. Então, vamos lá. Nesse momento, então, vocês estão vendo, né, uma tela sobre as barreiras para a adoção de novas tecnologias, correto? Bom, vamos falar um pouquinho aí, né? Legal também, isso daí é um documento que foi pego do nosso Conselho Nacional da Indústria, né? Uma sondagem especial que eles fazem referente à indústria 4.0, né? Tem até um artigo interessante lá que eu utilizei para a realização do mestrado, né? Que é referente à indústria 4.0, que fala um pouquinho da falta de trabalhador qualificado, né? Então, olha que interessante, né? Hoje, para o uso da indústria 4.0, a gente falta um pouquinho de trabalhador qualificado. E aonde é que a gente vai buscar esse trabalhador qualificado? Deixa eu puxar aqui. Olha que interessante, ó. Promover o desenvolvimento da infraestrutura digital e investir em novos modelos de educação. Então, esses profissionais de indústria 4.0, eles deveriam estar dentro desses novos modelos de educação e os novos programas de treinamento, né, entre uma parceria de empresas privadas com áreas de educação pública, esse treinamento poderia estar surgindo para a gente, trazendo, né, o gráfico 4 para a gente, né, de um pessoal melhor nessa área, mais qualificado. E depois, para se trabalhar com tudo isso daí, a gente precisa realmente, né, de uma infraestrutura digital. Eu já vou falar especificadamente desse carinha aí para vocês, né? Isso é para acelerar a nossa indústria 4.0 no nosso país. Tá? Nós não temos esse tipo de investimento. E olha que legal, né? Quando a gente fala de qualificação, é muito interessante isso daí, ó. 60% dos novos empregos que vão surgir no século XXI exigirão habilidades possuídas por apenas 20% da força de trabalho atual, né? Ou seja, uma retomada de pessoal dentro da empresa exorbitante. E 65% das crianças que ingressam no ensino fundamental, né, estamos falando isso daí em 2017, trabalharão em funções que ainda não existem. Pessoal, hoje é até interessante, né, que para você fazer um plano de curso, né, um currículo do curso de engenharia, um curso de engenharia que leva 5 anos aí e trabalha com muita área de tecnologia, né, esse curso, ele cai, né, contra ele mesmo em muitas matérias tecnológicas que acabam deixando de estar no mercado, né? O Thiago e eu vivenciamos, né, um curso de telecomunicações que, ao final do nosso curso, né, aquilo que nós aprendemos no começo já não se aplicava mais, entendeu? Dentro de 5 anos, aquela tecnologia deixou de existir, né? Então, assim, é uma atualização tremenda, é uma mudança de autonomia
pro curso que tem que existir junto ao MEC e tudo mais, que é realmente muito difícil para aplicar isso daí, né? Então, ó, Brasil no ranking de competitividade. Lá em 2000... interessante, esse gráfico é o inverso, tá, pessoal? Quanto menor o número dele lá, melhor, tá? Então, no caso ali, em 2019, nós temos o Brasil em 71º lugar, tá? E para você ter uma noção, nesses últimos 4 anos foi onde ele deu uma melhorada ali, né? Nesses últimos 3 anos aí foi onde ele deu uma melhorada, porque ele chegou no índice de 81º lugar. Foi o pior índice em ranking de competitividade, né? No mercado global aí, que a gente está falando de indústria 4.0. Isso é péssimo para os negócios do Brasil, tá? Independente de qual área, não só a indústria, né? Todas as áreas aí. Bom, a pergunta que fica agora, vocês estão preparados para essas tendências e área de educação e aplicação de qualificação e tudo mais? Vamos ver um pouquinho aí do que vem a ser realmente na prática um exemplo simples de indústria 4.0, de tecnologia habilitadora sendo utilizada. Olha que interessante esse vídeo, né? Esse vídeo, ele mostra exatamente uma coisa muito... Não, deixa sem som, eu comento. Esse vídeo, ele mostra uma coisa muito comum, né? Hoje em dia, vocês vão lá e assistem MasterChef aqui, programa culinário ali, fazendo bolo e tudo mais, né? Só que aí tem um que é diferente, né? O que acontece nesse caso? Você pode ver que o robô está fazendo, né, a janta, né? Ou o que seria o almoço, não sei, né? Mas vamos lá. Até a parte do robô fazer, legal. O problema é que o robô ele está fazendo o que a pessoa já fez. Ou seja, existe uma inteligência artificial por trás disso daí, que ele fez o processo de entender toda a quantidade que o robô colocou, que a pessoa colocou, né? Todo o volume, o tempo, e tudo isso daí foi analisado através de um vídeo, né? Foi estudado, foi com a inteligência artificial reprogramado e executado por ele no final. Tá? Então, olha que bacana, né? Então você quer dizer para mim que uma câmera filmou tudo o que o cara faz para depois um robô refazer? Mais do que isso, a gente está colocando essa receita que o cara acabou de inventar, vamos dizer assim, ela é disponível na internet. Então, a outra pessoa que gostou da sua receita pode receber essa informação como se fosse um like, né? Eu gostei, vou colocar o meu robô para fazer em casa. Então, esse é o processo a mais aí que a gente tem de um pouquinho de aplicação de indústria 4.0, né? Não é só copiar e fazer um robô fazer. O trabalho que um robô faz já é a terceira revolução industrial, tá, pessoal? A gente fala de automação lá. Esse caso aí é a nossa quarta já mesmo, tá? Então, olha, panorama. Panorama para 2020, qual que era? Vamos tirar um pouquinho a pandemia da história aí, mas, né, quando a gente estava em 2019 para 2020, o panorama era uma recuperação em ritmo lento do nosso mercado. Os negócios estavam em baixa, com lucro em baixa, não tinha uma certeza de investimento, né? A gente não estava vendo lá na frente, né? Um horizonte bom para se ter um investimento. A ideia das empresas é manter um balanço saudável. Assim que veio a pandemia, continuou isso daí, né? A tendência é manter um balanço saudável, né? E o desafio que virou 2020 era manter as contas e estratégias de pé, né? Que agora, esse panorama de 2020, ele é jogado para 2021 devido à pandemia, tá? E nessa agenda de inovação que nós temos, né, para esse investimento, seja ela de empresas ou do nosso governo, né, não tem empenho para a área de educação, que é exatamente quando entra de frente com aquilo que a gente fala de mercado, né? Da onde que surge primeiro o engenheiro? Da área do estudo, né? O engenheiro precisa estudar engenharia para depois aplicar a engenharia, não é isso? Então, precisa vir de uma área de estudo, né? Se a gente não tem um estímulo nessa área, né, ela distancia a gente das fronteiras do conhecimento. A pandemia disse isso para a gente, né? Nós tivemos que buscar informações lá fora para se aplicar aqui dentro, né? Dentro de toda a pandemia, porque não existe uma inovação interna, não existe um estímulo a esse desenvolvimento, a essa pesquisa, a esse trabalho. Então, nós precisamos fazer muito disso daí.
o Brasil não possui uma estratégia para a área digital. Tá? E ele precisa de um plano de nação, né? E não de um plano relacionado a um determinado partido político e tudo mais, que é o que trava um pouquinho nossa economia aí. Mas vamos lá. A Alemanha, nessas questões de estratégias digitais, olha que legal. A Alemanha, que ela é uma das pioneiras aí, era ser a maior referência em fábricas inteligentes, né? Com a manufatura integrada. Ela investe 105 bilhões de dólares aí para o ano dela, para ela se trabalhar com desenvolvimento com as fábricas inteligentes. A China, o objetivo dela é alcançar o investimento americano até 2025, né? Talvez ela consiga até 2025 virar uma superpotência até 2049. Ela já é uma superpotência, não tão quanto, né, em indústria 4.0. Mas ela investe 279 bilhões, né, mais que o dobro da Alemanha. Os Estados Unidos é manter a liderança em inovação, a indústria que mais inova é os Estados Unidos, né? Ela quer recuperar a ponta de manufatura avançada da Alemanha, ok? E ela investe 5 vezes mais que a Alemanha, né? 533 bilhões de dólares. Então, ela é a cerejinha do nosso bolo lá, né? E o Brasil, né? Olha que legal o Brasil. Desafio sugerido pelo Conselho Nacional da Indústria, pelo MAP e o MDIC, é elevar o número de indústrias, né? Da terceira geração, né? De 24% para 61%. E cadê a nossa indústria 4.0? Né? Nesse caso aí, nós não temos. Nós temos o quê? Somente a terceira revolução industrial para ser investido no nosso país. Vocês viram? Vocês têm um pouquinho dessa ideia? Gente, a gente está investindo 20 bilhões de dólares para a área de terceira revolução industrial no nosso país. É 1/5, né, do que a Alemanha investe para a gente ir para a terceira revolução industrial. Estamos bem atrasados, não estamos? Estamos bem atrasados, hein? Pessoal, isso é exorbitante. Essa visão é lá para 2029, né? Então, esse bolo nosso aí, como eu disse, cerejinha do bolo, esse bolo nosso está um pouquinho estragado. Bom, o que é indústria 4.0 na prática? Tá? Ó, a quarta revolução industrial, ela chegou através de um livro conhecido como esse livro, ele tem o próprio nome, né? A Quarta Revolução Industrial. Ele foi feito por Klaus Schwab, é um cara do Fórum Econômico Mundial, que lá nesse fórum ele percebeu que estava existindo uma quarta revolução industrial. Essa quarta revolução industrial, ela pega para a gente um mercado completamente globalizado, né? Então, vocês podem perceber aí que esse mercado globalizado, ele envolve muitas tecnologias, né, novas, muita área de TI, tá? Ele começa a gerenciar dados brutos de forma exorbitante, né? Ele exige um pouco da nossa eficiência energética, né? E aí surge para a gente a internet das coisas, que é o grande intermédio de tudo isso daí, tá? Olha que bacana aí. Agora eu queria que colocasse o som. Mas dá um pause aí. Eu quero que vocês escutem. Então, eu tenho que habilitar o som do vídeo. Plantar a plantadeira, tomando chimarrão, eu só vou fazer o giro do trator e ele vai voltar pro eito solito. E com a cuia na mão ainda, ó. Olha aqui, ó. Quando é que o meu pai ia sonhar que um filho dele ia fazer isso um dia? E nem eu não sonhava. Quando eu tinha meu 85 velho, tinha 2 voltas de folga de direção. E olha aqui agora, só olha aí, ó. Quer ver, ó? Só aperta esse botão aqui, ó. Aí o trator, ó, solito, fez a volta aí, ó. Aí, ó, tá no eito, ó. E eu tomando meu chimarrão aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Vou virar o banco pro lado aqui, ó. Pra mim olhar a plantadeira aí, ó. Dá pra ligar um som aqui, ó. Isso aqui não é pra qualquer um. Eu acho que vocês escutaram esse vídeo aí, e é muito legal, que mostra exatamente uma pessoa lá do Rio Grande do Sul, que a vida inteira trabalhou com uma enxada na mão, né? E outro exemplo que a gente fala de, né, a revolução industrial e não a indústria 4.0,
é exatamente isso. Ela começa a abranger todas as áreas, né? Principalmente essa área de agricultura, porque nós estamos embutindo tecnologias para se trabalhar até na área de agricultura. Então, o que nós temos ali, né, é um trator que, na verdade, ele possui todo um GPS, todo um estudo mecânico e de planificação, né, que aonde ele ainda não passou, com o apertar de um botão, o caminhão ele já tem, né, todo o seu trajeto preparado, estudado, com uma inteligência aplicada, né, com estudo de dados de solo e tudo mais, para se plantar, para se fazer sua agrimensura, ou todas as áreas que ela tem que se trabalhar, né? Então, isso daí é um pouquinho da nossa tecnologia, né? Um pouco das nossas tecnologias habilitadoras, e não só na indústria, né? Nesse caso, a aplicação dela na agricultura. Esse gráfico aqui, eu falei lá no comecinho para vocês, né? Mas eu quero voltar nele agora e eu quero dar um foco para vocês exatamente na nossa linha vertical ali, onde fala degree of complexity, né? Nosso grau de complexidade, né? Olha que legal. Primeira revolução industrial. Então, vocês podem ver uma seta azul indicando ali o grau de complexidade, quando a gente fala nisso, de nível de conhecimento, pessoal. Para se fazer hoje uma máquina a vapor, o nível de conhecimento que você tem, que deve ter, tá ali, ó, até esse pontinho azul, né? Então, é um nível de conhecimento muito baixo. E isso vai de frente com aqueles estudos que a gente está falando numa faculdade, né? Em 5 anos ali. Opa, talvez em 1 ano você já tenha o conhecimento para se aplicar, né? Uma primeira revolução industrial. Mas daí você precisa ter o dobro de tempo, se a gente pegar esse eixo vertical aí, né? Para se aprender, para aplicar a segunda revolução industrial, né? Ou seja, o mapeamento industrial, a divisão do trabalho, a produção em massa, né? E percebe-se que você precisa ter até o dobro do conhecimento da segunda revolução industrial para se aplicar a nossa terceira revolução industrial, né? Onde entram os controladores lógicos programáveis, onde entra a robótica, onde entra a eletrônica, onde entra o TI, né? Então, a gente tem toda aí duas frentes muito bacanas, né? Tecnologia da automação e tecnologia da informática, né? 2 aplicações. É um grau de conhecimento muito exorbitante, né? E a quarta revolução industrial, pessoal, ela é muito mais do que a própria terceira, né? Que já é difícil. Ela é o dobro, praticamente, ali, se a gente vê da terceira revolução industrial. Então, é difícil hoje a gente ter um profissional que ele consegue abranger todas essas áreas, né? Todas essas tecnologias habilitadoras que a gente vai mostrar para vocês daqui a pouco. E exatamente está aí, ó, as nossas tecnologias habilitadoras, né? Nós temos os sistemas cyberfísicos, ok? Os sistemas cyberfísicos, pessoal, ela abrange toda a nossa área de trabalho, onde vai estar a nossa internet de serviço e a nossa internet das coisas, tá? A nossa internet das coisas, ela vai fazer, né, essa produção, né, de trabalho entre o sistema cyberfísico, que é aquele cara que vai trabalhar com o mundo físico e o mundo virtual, ele vai comunicar esses dois. A internet das coisas vai ser essa tecnologia embarcada que vai comunicar esses dois. A internet de serviço ela vai entrar no meio para proteger, para dar uma banda, para se trabalhar tudo isso daí. E tudo isso formado, ela traz para a gente uma coisa que se chama Smart Factory, que é a nossa fábrica inteligente. Então, você acabou tendo por si uma conectividade, uma fábrica inteligente, que nada mais é do que um pequeno pedaço de indústria 4.0, né? Os nossos sistemas cyberfísicos, eles utilizam 3 das tecnologias habilitadoras, que é o processo de simulação, a realidade aumentada e a integração de sistemas. Tá? O nosso processo de internet das coisas, ele abrange das 9 tecnologias habilitadoras a internet industrial das coisas, né, a IoT, a nuvem, né, o cloud computing, como a gente fala em inglês, e a integração de sistemas. Tá? A nossa internet de serviços, ela também abrange a nossa cloud, mas ela pega uma nova área chamada de Big Data Analytics, né? E a Cyber Security, né? A nossa segurança nessa comunicação via rede aí. E depois nós temos, por fim, né, a nossa fábrica inteligente, que ela abrange os robôs autônomos dentro das fábricas e a manufatura aditiva.
certo? Agora, falando um pouco mais desses 9 pilares aí, né, eu vou explicar cada um para vocês. Olha que bacana, ó. Robôs automatizados. Bom, robótica todo mundo já conhece, legal, né? Mas os robôs colaborativos, hoje surgiu no mercado, para se trabalhar do lado do ser humano. Então, você tem uma aplicação muito bacana, que é a interação entre pessoa e máquina. Quando você tinha uma máquina na empresa, você tinha que enclausurar ela, né? Entra lá a nossa NR12, as nossas normas lá, porque é difícil você estar do lado de uma máquina dessa, né? Ela realmente é a máquina industrial mais perigosa que existe, né? Por quê? Porque ela vai fazer ações por conta dela, sem pensar em quem está do lado. Vai da programação, né, da pessoa que mexe com o robô lá. Tá? Bom, manufatura aditiva, outra tecnologia habilitadora que cresce demais aí, né? Só voltando um pouquinho em robótica lá, não esquecendo que existem os famosos AGVs hoje, né, os robôs autônomos guiados por conta própria, né, seguidores de linha, nesses exemplos aí, e os nossos drones, né, os drones também entram nessa área de robótica aí. A manufatura aditiva, né, é a produção de peças por meio de impressoras 3D. Então, olha que legal, né? Manufatura aditiva, um processo de introdução de componentes para a fabricação de uma peça. Gente, isso não é novidade, né? Porque até então, o que nós tínhamos era uma manufatura que, em vez de adicionar, né, ela retirava, ela extraía material da nossa peça, que é a nossa fresa, o nosso torno, entendeu? Então, o que a gente ganhou hoje com a manufatura aditiva? Quando você pegava um tubo ou alguma peça que você precisava extrair material dela até ficar o formato que você quer, você perdia esse material em torno dela, né? Porque você extraiu aquilo lá, virou resto de material. No caso da nossa impressora 3D, nós estamos gastando material somente para fazer aquilo que precisa ser feito, tá certo? E mais do que isso, né? Existe hoje uma cadência de impressora 3D, de crescimento de impressão 3D tão grande em material, utilização de material, metais sendo fabricados, polímeros, vários tipos de materiais diferentes, né? Construções de casa e tudo mais, a impressora passando cimento, assim, a aplicação da impressão 3D, ela cresceu tanto que hoje nós temos até uma impressão 4D, né? Que eu já vi isso daí. No caso, você faz a peça e você pode embutir gosto nela. Então, olha que interessante. Se você fabricar uma peça, o material, né? O material ele é comestível, né? E esse material você faz nele com sabor de banana. Vamos pegar um exemplo aí. E aí, né? Com sabor de banana, você vai lá e faz uma maçã, né? Você imprime uma maçã em 3D. Você vai dar para uma pessoa comer uma maçã com gosto de banana. Já pararam para pensar isso daí, né? Então é legal essa aplicação aí. Quem sabe a gente não engana as crianças aí, né? Faz um formato de doce, né? Mas os nutrientes aí vêm da banana ou coisas assim, né? Isso é uma aplicação bem interessante aí. Bom, a simulação permite operadores testarem e otimizarem, né, o nosso processo industrial lá, a concepção, e não só industrial, né? A gente precisa ter esse pensamento que essa aplicação já existe, né? Hoje em dia, você não... a nossa agência de voo lá não permite que um piloto de avião não pegue um avião na mão se não tiver, no mínimo, acho que são 500 horas de voo virtual, ou 1.500 horas de voo virtual, não sei exatamente. Mas, assim, é muito tempo de voo virtual, né? É muito bacana essa área de que a gente chama, né, de simulação. Então, é exatamente, né, os pilotos de caça, pilotos de tudo quanto é coisa. Até, na verdade, né, você pode simular o seu processo industrial. Você vai lá e utiliza softwares que vão dizer para você o tempo que vai levar, né? O procedimento que toma isso daí, o quanto de gasto que você vai ter, se aquilo está no lugar correto, né? Se a gente mudar esse robô de lugar, ou a parte logística para outro ponto, vai se ganhar tempo? Pode ser que sim. E existe o nosso gêmeo digital. Você pode fazer aquela simulação, né? E aquela simulação acontecer no real. Opa, se a simulação aconteceu no virtual, deu certo, eu vou executar ela no real, né? Então, eu quero dar um exemplo para vocês aqui, ó, de exatamente a simulação
está trabalhando com outra tecnologia habilitadora, que é a própria robótica. Então, nós temos um software aí, ó, da Kuka. Esse software eu utilizei para estar ensinando outros professores, né, do próprio Centro Paula Souza a trabalhar com essa aplicação, né? Então, essa é um software bem pesado. Recentemente também estive em um curso aí com outros modelos de robô, no caso da BB. Esse outro modelo de robô aí, ele é utilizado para simular, e no caso eu manipulei um robô à distância, né? No caso eu estava na minha cidade, eu estava controlando um robô no estado de Minas Gerais. Tá? Então isso é muito legal. Eu programava aqui, mandava executar lá é um gêmeo digital. Tá? Isso já está no fundo da nossa casa, pessoal. Aquela história de um médico está operando um paciente através de um robô de outro mundo não dá, né? Isso aí é um pouquinho difícil. De outro país, de outra área lá, já é possível, tá? Tá no fundo da nossa casa aqui, tá no nosso quintal. A gente só precisa crescer e aplicar isso daí. Então, opa, a simulação voltou. Bom, vocês viram a simulação e agora vocês vão ver aquilo que era simulação se tornando real, né? Então, se eu posso pôr vídeo aqui. Aí já são robôs reais, né? Simulador. Aquele simulador de vocês. Então, vocês acabam tendo a experiência aí de um gêmeo digital, né? Uma simulação, ela sendo aplicada, né, no real. Ou seja, não corre o risco de danificar uma peça, de matar uma peça, né? Não corre o risco de machucar ninguém, né? A gente já fez esse teste, deu certo, vamos colocar ele para rodar no real. Integração horizontal e vertical. Olha que interessante, uma nova tecnologia habilitadora aí, que vocês utilizam e não fazem ideia disso. Né? A integração horizontal e vertical. Para quem está dentro da empresa, pessoal, é uma coisa que, assim, é imensamente importante a nossa integração horizontal dentro da empresa. Por quê? Porque, às vezes, o vendedor, se ele sabe que existem 4 peças montadas dentro da fábrica, né? Mas o sistema não mostra, olha que interessante, o sistema não mostra, né? Não é em tempo real essa informação. Se ela fosse em tempo real, o vendedor já estava ali com a informação, poderia vender aquilo naquele momento, né? Mas não. Essa integração horizontal, através de uma comunicação com os nossos sistemas cyberfísicos, né? Então, assim, eu não preciso esperar um ser humano ir lá no sistema e colocar a informação que aquela peça ficou pronta, né? Pode-se, sim, no final daquela linha, ter um sensor indicando que uma peça ficou pronta e o sistema já recebe a informação, ou seja, o físico dando informação, né, para o virtual e naquele momento o vendedor já fala, ó, eu tenho 4 peças no estoque, pode vir pegar hoje, que eu faturo hoje. Cara, nada melhor do que no fim do dia, o controller da empresa entender que, opa, faturei mais 4 peças no dia de hoje, né? Essa integração horizontal, essas informações, elas têm que trafegar em tempo real dentro da empresa, né? Não só a questão do vendedor ter essa informação, como o pessoal de compras tem informação que a produção precisa de matéria-prima para trabalhar, né? Parafuso, e assim, eu estou esperando a pessoa lá da produção dizer no sistema para mim que eu preciso colocar mais pedido de compra de parafuso, né? Isso pode ser automatizado, não precisa mais de pessoa para isso não, tá? Aquela informação de falta de parafuso, ela pode ser enviada direto para o fornecedor. E o fornecedor ligar, eu estou vendo que o seu estoque está com falta de parafuso, quer que eu veja isso daí para você? Essa integração, pessoal, é horizontal, tá? No caso dessa última, ela acaba por sendo vertical porque ela sai da empresa. Aí, no caso da vertical, vou dar um exemplo para vocês. Vocês já compraram um tênis, ou agora que acabou a Black Friday agora, vocês compraram alguma coisa, não tá? E com certeza vocês devem estar olhando na entrega desse material. Essa é a nossa integração vertical. Esse material sendo repassado através de outra empresa,
a informação para você de onde esse material está, tá? Seja ele, nesse caso, um material, o pedido de compra do cliente, no caso de vocês. Mas se esse material fosse a matéria-prima de outra área, ou, assim, para a própria empresa, né, a matéria-prima para se trabalhar, né, essa integração tem que ser verticalizada. Todos dentro da empresa têm que estar com essa informação para se processar aí. Tá? Bom, a nossa internet das coisas, né? Então, eu quero abranger um pouquinho aqui. Internet das coisas. O que vem em ser a internet das coisas? Imaginem vocês sensoriar a fábrica inteira de vocês, ou sensoriar a casa de vocês, né? A gente fala assim de automação industrial, mas quando a gente fala de automação residencial, entra no quesito chamado de domótica, né? Vamos falar um pouquinho aí de automatizar a casa de vocês. Então, vocês têm um sensor para abrir a porta de vocês, vocês têm um sensor para ligar a cafeteira de vocês, né? Vocês têm um relé para ligar a cafeteira, um sensor para identificar a temperatura da casa de vocês, e assim, vocês colocam um sensor na casa inteira. Imagina que fosse uma empresa, vocês colocando um sensor na empresa inteira. Né? O que esse sensor faz? Ele capta a informação, com uma outra tecnologia, né, com uma inteligência artificial ou com somente uma ótima programação, você já consegue dizer qual que é a próxima tomada de ação, né, dessa internet das coisas. E essa tomada de ação, ela pode ser feita por você à distância ou ela pode ser sozinha, mas você pode estar visualizando ela, né, de outro lugar do mundo. Tá? E vamos falar um pouquinho dessa aplicação dentro da empresa. Ó, suprimentos. Se a gente pensar na área de suprimentos. Estoques são verificados de modo contínuo e orientam compras e distribuição. Então, assim, eu acabei de falar no passo anterior que se a gente sensorizar toda a matéria-prima através de câmera ou através de sensor de presença, o quanto se tem, e passar essa informação através de uma internet, né? Opa, então o meu sensor tem uma tecnologia embarcada e essa tecnologia embarcada, ela pega um Wi-Fi ali e manda essa informação lá para o meu fornecedor, né? Ou eu deixo ele num site, né? Ó, o meu nível de água tá baixo. E aí o meu fornecedor, ele entra no site meu lá e vê que o nível de água tá baixo e depois ele me fornece essa água, né? Dei exemplo de água, que pode ser qualquer outro tipo de fluidos aí. Controle de qualidade. Insumos ou amostras do produto são avaliados de modo automático, né? Em visita à fábrica da Volks, lá em São Bernardo do Campo, naquelas ilhas, a gente chama de ilhas, quando tem 4 ou 5 robôs fazendo o processo de solda, o processo de ponteamento, né, na carenagem lá do automóvel, né? E mais do que isso, o robô, ele tinha uma peça que ele chegava bem próximo assim do carro e media a espessura de tinta, né? Que é fino, mas fino demais, pessoal. E aí, se aquilo não está de acordo, né? Ele já avisa, ó, esse carro, a pintura dele não está de acordo. Tira ele da linha. Então, esse carro é tirado da linha, a linha segue. Depois, mede o próximo carro se a pintura tá ok. Nesse processo, né, com uma boa programação, se tiver 3 carros que tiver com a pintura errada, quer dizer que não foi a pintura de um carro. É o processo da linha que está errado. Para a linha inteira. Vamos lá ver na pintura qual que é o problema. Entendeu? Então, não preciso ficar esperando ninguém para fazer essa ação, né? Essa internet das coisas pode tomar essa ação para a gente dentro da empresa. Segurança, né? Detecção instantânea de falhas ou riscos já emite alerta. Né? Gente, um exemplo claro de segurança para vocês é a casa de vocês. Hoje já existe a tecnologia que abriu uma porta, o sensor já emite dado, que já toca no seu celular, né? Ou se passar alguém na frente da sua casa, sua câmera já pega, né, a presença de uma pessoa e já manda no seu celular também. É a internet das coisas, tá? É um sensor pegando uma informação com o uso de uma internet, passando os dados para você, certo? Ambiente, configurações de equipamentos se autoajustam quando muda a temperatura. Olha que legal isso daí. Fluidos, pessoal, para os engenheiros químicos aí que conhecem, vão conseguir dizer melhor que eu, né? Mas com uma certa temperatura, o material tende a misturar melhor, correto? E aí vamos pensar que nós estamos no período mais frio do ano,
né? Então, você tem que aumentar a temperatura, né, daquele item para ele fazer o processo no mesmo tempo que levaria no calor, não é isso? Mas espera aí, toda vez, então, tem que colocar uma pessoa para... Não, né? Com um sensor de temperatura, você pode fazer o autoajuste, né, sem precisar de uma pessoa ir lá ficar mudando, né, a quantidade de gás, de fogo, o que seja lá, para mudar essa temperatura, né? Máquinas. Sensores controlam máquinas e norteiam paradas de manutenção, né? O legal de máquina é que a gente não precisa fazer o seguinte, catar as máquinas e comprar tudo novo. Vou comprar máquina de indústria 4.0 já. Não existe máquina de indústria 4.0. Existem umas máquinas que vêm, sim, com vários sensores novos e tudo mais. Mas o que você pode fazer é sensoriar a antiga, fazer um retrofit nela, entendeu? Essa é a palavra-chave aí para continuar utilizando, né, as máquinas antigas aí. Fazer um retrofit, né, nessas máquinas aí. Bom, Big Data e Analytics, né? Vamos falar um pouquinho disso daqui, ó. Tendência com análise de dados. Então, a ideia nossa, quando a gente pensa em Big Data, é analisar os dados, né? O Analytics já diz essa palavra para a gente. E, através desses dados, a gente procurar uma nova tomada de ação disso daí, junto com a inteligência artificial, né? Uma programação bem complexa ali em cima desses dados. Ó, na Fórmula 1, tá, pessoal? Na Fórmula 1, ó, são 75 gigabytes de informações armazenadas por final de semana, tá, que precisam ser analisadas em tempo real para que engenheiros, independente de onde eles estejam, possam trabalhar e tomar decisões imediatas que melhorem o rendimento na pista. Tá? Então, 75 GB, né, de informação, pessoal. É muito pendrive ali por corrida, não é? E como é que a gente faz com tanta informação assim? Opa, é muito gráfico, vamos pensar assim, né? É tanto gráfico que não dá para eu pegar e olhar o gráfico agora e falar assim, ó, não, coloca um pneu mais espesso e tudo. Não dá. A gente precisa construir uma programação em cima de todos esses dados e para essa melhoria, ela está contínua aí no trabalho desses dados aí. Tá? Outra coisa interessante, quando a gente fala de Big Data aqui, eu não vou conseguir voltar aqui. Peraí. Acho que eu consegui. Tá? Outra coisa interessante quando a gente fala de Big Data aqui, pessoal, é que vou dar uma aplicação legal para vocês de Big Data. Ó. Voltando naquela parte da compra de vocês no Black Friday, né? Vocês pediram lá, pesquisaram, vou comprar um tênis, né? Digitaram lá, Mizuno, foram pesquisar um tênis lá, né? E aí, vocês decidiram não comprar, porque, obviamente, um tênis Mizuno é imensamente caro, né? Mas que no outro dia apareceu aquele Mizuno para você como propaganda do lado direito. E na próxima semana inteira vai estar aparecendo. E seu filho abre um joguinho no celular e vai estar aparecendo o Mizuno como propaganda. Não é isso que acontece, gente? Isso é Big Data. Já existe uma programação inteligente por trás disso daí, que ele capta os dados seus de pesquisa, de trabalho, e retorna esses dados para vocês depois de uma análise, né, desses caras aí, né? Então, um outro exemplo lá, quero comer um lanche nesse momento, né? Ele vai dar um lanche, um restaurante, uma lanchonete para mim, na minha região. Por que ele não vai dar lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, né, uma lanchonete para mim? Porque ele já faz uma análise, né, esse Big Data já faz análise da área que eu estou fazendo a pesquisa, né, e o que tem próximo a mim para estar retornando essa pesquisa. Entendeu? Por que não daria a lanchonete número 1 do mundo para mim, né? Que é, sei lá na Alemanha, né? Não, ele vai fazer uma análise do que é para mim, tá certo? Então, esse Big Data, ele está toda vez analisando os dados que você imputa nele, tá? Que você está sempre colocando nele aí para ele estar trabalhando e processando. Bom, a nuvem, né? A nuvem é onde todos esses dados precisam ser armazenados, né? Cada vez mais nós temos, né, data center, aqui na nossa região nós temos um data center aí. Esses dados precisam ser guardados e esses dados precisam estar imediatos lá para a gente buscar, né?
Hoje em dia se fala de memória RAM e memória cache no computador, né? Uma memória cache é excelente, que é aquela que você pega lá em cima, né? Ela está disponível para você momentânea e você já trabalha com ela naquele momento, né? E mais do que isso, imagina 75 GB de informação por pista, né? Como é que você vai armazenar em tanto pendrive assim, né? Daqui a pouco o pendrive já está deixando de existir. Bom, e para estar trafegando, como a gente está falando de revolução industrial no mundo, né? Para estar trafegando, a gente está falando aqui, ó, se vocês olharem esse desenho aí, tudo que está em vermelho, pessoal, é cabo mesmo, tá? Passando nos mares nossos aí, pessoal. Então, a gente não está falando de torre de Wi-Fi, não, tá? Não estamos falando de torre de 5G, não. Estamos falando de cabeamento marítimo. Olha o tanto de informação que a gente tem para se trafegar aí, né? Tá? Então, é só um outro... Ou seja, data center comunicando com data center e tudo mais. Quando eu trabalhei na cidade de Valinhos, eu fazia uma comunicação momentânea com a Índia, né? E, na verdade, eu não comunicava com nenhuma pessoa lá. Eu comunicava com o estoque da Índia para saber se ela tinha placa de telecomunicações para eu revender essas placas, se tivesse, os meus clientes queriam placas. Se ela tivesse lá na Índia, eu já consultava o estoque lá da Índia e já mandava separar essas placas para a gente trazer para o Brasil, né? E aí, como é que a gente faz com essas informações, né? Elas estão lá, disponível para a gente, na nuvem, e essa nuvem está através da nossa internet. Bom, e para essa nuvem estar permitindo esses dados para a gente, o que a gente precisa? Uma segurança cibernética, pessoal, né? E aí a gente entra com sistemas de segurança cibernética, segurança de rede, segurança da internet, segurança da aplicação. Existe todo um SaaS, um PaaS aí de aplicação desses caras, né? Para que ninguém invada e capta esses dados de vocês, né? Principalmente na Fórmula 1, né? Um lugar bem competitivo. Mas na indústria existe também a competição, né? A Coca-Cola com os seus competidores e assim vai, né? As empresas cervejeiras também têm muita competição. Então, assim, esses dados são primordiais, né? Não pode deixar fugir. E se alguém conseguir pegar na internet, é ruim. Falei muito disso para vocês. A inteligência artificial, estou só completando, né, esse item. Ela trabalhando com o aprendizado de máquina, ela entra com a programação, e ela trabalha e ela aplica, né, a parte final que a gente precisa, né? A tomada de decisão sem a gente precisar mais pôr a mão, tá certo? Realmente a automação aí, tá certo? Bom, a nossa realidade aumentada e virtual, outra tecnologia habilitadora. É muito legal essa tecnologia habilitadora. Nós vamos ter uma prática disso daqui com vocês. Então, olha que interessante, né? Estou aí passando para vocês uma aula, vamos dizer assim, uma palestra didática, né, virtual, mas, na verdade, vocês vão fazer uma prática aí na casa de vocês, tá? Só separem o celular aí que eu já falo para vocês, ó. Um exemplo aqui que eu quero dar para vocês. Vocês estão vendo um motorzinho aí, né? Eu já vou abrir esse vídeo para vocês. Mas antes disso, tá? Vocês do lado esquerdo aí, ó, tem a seguinte palavra, HBRAR. O que vocês vão fazer? Vocês vão entrar na Play Store de vocês lá, no App Store, o que for, e vocês vão baixar esse aplicativo, pessoal. HBRAR, tá? Enquanto a palestra vai ocorrendo, até o final dela, né, a gente vai fazer o uso desse aplicativo aí. Combinado? Todo mundo? Tá? Todo mundo dando um ok aí no chat, então. Para se ter uma noção um pouquinho do que vem a ser essa nossa realidade aumentada, eu estou colocando aqui, ó, um exemplo para vocês aqui, ó, né, de um motor dentro da empresa, onde nós estamos vendo o campo magnético desse motor. Gente, sempre existiu uma rixinha assim de mecânica com elétrica, né? A mecânica a gente enxerga, a elétrica não, né? Por isso que falam que é aula de louco, né? Mas está aí, ó, explodindo a parte elétrica, coisa que a gente nunca vai conseguir ver dentro de um motor, literalmente, né, pessoal? O campo magnético dele trabalhando e tudo mais. E logo em seguida, pessoal, nós temos a realidade aumentada dessa tensão, dessa corrente, né? Em tempo real desse motor. Olha o gráfico de potência aparente, de potência ativa desse motor aí, né, pessoal? Isso para quem é da área da elétrica aí vai entender muito bem o que eu estou falando aí, né? Então, você está evitando
o seu funcionário de pegar um multímetro, ir até esse motor e correr o risco de medir lá e tomar um choque, né? Quando, na verdade, ele vai simplesmente só apontar o celular para aquilo e ter as informações no celular, igual vocês estão vendo aí, tá? Então, olha que bacana uma aplicação, né, de realidade aumentada, né? E a gente vai fazer, né, só relembrando, HBR, AR, a gente vai fazer essa aplicação aí. Bom, uma proposta para o caminho, né? É uma proposta, tá, pessoal? Para o caminho da indústria 4.0 aí. Essa tela não aparece para mim. Tá? Uma proposta aí para o caminho da indústria 4.0, pessoal. Então, ó, existem 5 passos. A gente chama eles de CIPOC. Para quem trabalha muito na indústria, deve conhecer, né? É mapear, padronizar, cronometrar, analisar e fazer a sua simulação. Deixa a gente perceber um pouquinho dessas palavras-chave que eu acabei de falar, né? Muitas delas já são tecnologias habilitadoras da indústria 4.0, tá? Mas vamos lá. Opa! Thiago. Já passou o CIPOC aqui. Apertei sem querer. Bom, mapear os processos, pessoal. Quando a gente faz o mapeamento dos processos, né, a gente acaba enxergando o mundo como se fosse um gatinho. Vocês já viram essa imagem? Onde você tem todos os continentes, né, parecendo um gato e o gato brincando, né, com a patinha brincando com a Austrália lá, como se fosse uma bolinha, né? A gente consegue enxergar de outra forma, né, ter outra visão disso daí. No caso, a gente não tem a visão de que a Itália é uma bota, não é isso, né? Mas e se a gente mapeasse a nossa indústria e olhasse de cima esse mapeamento? Será que a nossa área logística está no lugar certo? Será que o processo, né, de montagem, ele está logo depois da área de logística ou ele deveria ser antes da área de logística? Não, peraí. A área de logística sua não é saída e recebimento de peça? As duas estão no mesmo lugar? Tá? Então, existe um mapeamento, né, do seu processo industrial, como que ele deve ser feito. Tá? Se você fizer esse processo, você ganha espaço, né, na sua empresa, na sua indústria, e você melhor cadencia todo esse trabalho de manutenção, todo esse trabalho de entrega, de entrada de material, né? E assim, emissão de nota, e vem toda uma coisa bacaninha aí para vocês, né? Mapeou, tem uma visão diferente e começa a aplicar de forma melhor aí. Padronizar esses procedimentos. Então, todo mundo que trabalha numa empresa, ele tem que, por si só, emitir um documento de padronização, ou seja, como que ele faz esse trabalho dele? Porque se cair um avião naquela empresa e matar todo mundo, a empresa acabou, né? Ou seja, não existe documentado, né, como que deve ser feito o trabalho de cada um, tá certo? Ninguém é substituível, né? Mas os postos de trabalho das pessoas são, tá? Todas as pessoas por si trabalhando são diferentes, mas os postos de trabalho são substituíveis, tá? Talvez um não seja melhor que o outro, tal, mas e o processo, né? Como que ele é? Como que é o procedimento daquela pessoa fazia, né? Então, se aquilo tem um passo a passo, legal, né? Ela consegue uma próxima pessoa ir lá e fazer, né? Nesses tempos atuais, o nosso procedimento que a gente aprendeu bastante era como lavar as mãos, não é? Que fazia de todos os métodos, para trás, para frente, unha, pegar. Então, existe um procedimento aí com todos os passos para se lavar a mão, correto? Não existe um procedimento para a gente estacionar um carro, né? Dar 3 voltas para a direita, vocês passaram por isso. Cronometrar os tempos operacionais padronizados, né? Opa, então quanto tempo essa pessoa leva para bater aquele martelo, né? E deve ser cronometrado dentro da empresa esse tempo aí para exatamente se ter uma noção de quanto uma outra pessoa no lugar dela levaria para entregar. E aí entra os nossos prazos, entra as nossas datas aí de entrega, né? Muito bacana. Analisar criticamente cada processo, né? Essa palavra de análise crítica é aquele que entra em um dos itens lá no começo, pensamento crítico, certo? Essa palavra-chave aí é exatamente para apontar e falar assim, ó, isso aqui é desnecessário, preciso no lugar disso, aquilo. Tá? E, por fim, simular todas essas melhorias se elas podem vir a acontecer, né? É difícil você bater de frente com um chefe para fazer ele entender uma simulação. Mas se essa simulação você conseguir fazer e provar para ele que dá certo, pode seguir em frente, que daí mais um passo, né? Bom,
Quando você fez tudo isso daí, você terminou a primeira etapa do caminho da indústria 4.0, né? Esse CIPOC que você acabou de fazer, né, nada mais é do que virtualizar a sua empresa e conectar ela. Você acaba de digitalizar a sua empresa. Ela está pronta para entrar para a indústria 4.0. Então, todo esse procedimento, que é a proposta nossa, é para trazer ela disponível para se aplicar à indústria 4.0 nela. Aí sim, você consegue o quê? Tornar visível a sua empresa. Ter uma visibilidade dela tanto dentro quanto fora. Essa integração horizontal e vertical, todo mundo acaba tornando ela mais transparente também para o mercado, né? Então, o que vai acontecer? Todo mundo vai entender o negócio seu no mercado. Olha que interessante. Quem olhar de fora e quem tentar fechar um negócio com a sua empresa, né, vai entender da sua capacidade e vai perceber que essa empresa ela está preparada para trazer para a gente o que a gente né, o que o cliente quer. Né? Ela vai se adaptar, ela já está com uma indústria bem formada, ela já vai se adaptar a fornecer aquilo que o cliente quer, né? Ela vai ter um processo de otimização, vai ter uma cadeia melhor e, por fim, ela acaba transformando o quê? Cadeia de valor revolucionária, que é onde entram as empresas hoje, né, de maior valor no mercado, certo? E essas empresas de maior valor no mercado, né, as antigas estão comprando essas novas empresas, né, que são as nossas chamadas startups. Né? Então, hoje, as empresas mais fortes do mercado estão ou fazendo parceria ou comprando essas empresas para exatamente nós termos cadeia de valor revolucionária. Aí, tá? O que nós temos como as tendências para essas cadeias de valores revolucionários, né? Ou, no caso, para a nossa oferta e a nossa demanda desse mercado, né? Bom, um ganho de produtividade, né, e otimização dos processos industriais. Tá? Eficiência no gasto e emprego de insumo. Então, quando a gente está falando nisso daí, né, a gente amplia, né, a nossa escala de produto, modifica, customiza como quer e tem uma diminuição no custo da produção. Né? Falou em custo, é a palavra-chave, né, da empresa. Custo. Porque hoje em dia ninguém vende o seu produto mais caro. Onde você tira a margem de lucro é exatamente no seu custo, né? Você compra mais, né? Não para vender mais, para baratear, né, o seu custo ali na hora da compra, tá certo? Então, a palavra-chave nossa aí é exatamente custo. Substituição dos postos de trabalho, né? Tudo que for repetitivo, precisão ou próprio trabalho manual, né? Não for trabalho pensante ou analista, né? Vai perder emprego, pessoal, né? A gente vai ter novos postos de trabalho que vão ganhar, né? Ser substituído, esses trabalhos repetitivos vão ser substituídos por robôs. Essas pessoas que se capacitarem, elas vão ser administradas para outras áreas, dessas áreas pensantes, essas áreas analistas, né? Então, a gente vai ter novos postos de trabalho, né? O aumento por demanda de cargo que vai existir para a gente, criatividade, inovação, tá? Cognição, decisão, né? E aquele que a gente viu lá no começo, né? Solução de problemas difíceis, tá? Tudo isso daí vai causar para a gente uma disrupção no mercado. Ou então eu estou com uma inovação, eu posso mudar toda a ideia que a gente tem do nosso produto? Sim, tá certo? Vem com design thinking, vem com todo aquele processo de nova marca, novo logotipo, novo produto ou não, o próprio produto antigo, só um novo marketing, né? Modelo de negócio novo e aí é a nossa startup. Então mudou tudo com nome novo, virou startup, certo? Bom, agora, pessoal, a gente entra na nossa atividadezinha prática aí que eu coloquei para vocês, né? Então, esse aplicativo que vocês acabaram de baixar aí, ó, HBR, podem abrir ele, né? Cliquem na aplicação dele, cliquem no continue lá e vocês podem mirar, né, exatamente nessa tela que vocês estão vendo aí. E aí eu quero que vocês me deem uma resposta no chat aí do que vocês estão vendo, tá? Para eu saber se vocês estão realmente entendendo aí o resultado desse trabalho. Dá um minutinho para vocês aqui. A Lorena já está falando.
Lorena já falou que tá tudo em 3D aqui. E funcionando. Sim, Lorena. Mas esse não é em tempo real, tá? Esse é só uma simulação. Mas imagina que isso fosse em tempo real. Você tivesse essa informação acontecendo lá na empresa mesmo, tá? Imagina isso, dessa maneira. Sim, tudo andando aí, né? O que vocês têm aí, na verdade, é uma fábrica de avião de papel, não é? Bem bacana, né? Bem legal. Essa fábrica de papel, né, é até mais legal quando, na verdade, isso daí é uma folha que nós levamos nas palestras, pessoal, e todo mundo tem ela impressa, né? Então, eu coloquei na tela aí para essa atividade continuar sendo legal. Mas se vocês deitarem um pouquinho a tela de vocês, né, vocês conseguem dar um zoom, né, naquele robô que está trabalhando ali no começo. E nesse zoom, ele vai passar informações para você de pressão, de temperatura, né, de velocidade, de torque, né? Então, cada área vai estar passando um dado para vocês. Imaginem se esses dados, né, não é esse caso, mas o exemplo que eu dei para vocês do motor lá, que foi através de uma empresa chamada Exto, né, que a gente fez essa experiência de indústria 4.0 lá, ela mostra em tempo real, tá? Então, o valor daquele motor é em tempo real. Se eu mudar a ligação do motor de estrela para triângulo, de triângulo para estrela, ele vai mudar o meu quadro lá de potência ativa e reativa do motor. Isso em tempo real. Ou seja, eu não precisaria de alguém ir lá e medir isso daí. Entendeu? Então, isso é muito interessante, né? Já que muitos já pegaram a experiência aqui, eu vou passar. Tem mais um aqui para vocês, ó. Agora, esse aqui é até mais legal. Esse aqui tem uma interação para vocês, né? Vocês podem ver que vocês têm 3 botões aí, pessoal, né? Podem clicar em qualquer um deles aí. O que vocês têm aí é um filtro. E agora eu quero dar um exemplo dessa prática de indústria 4.0 para vocês na indústria mesmo, né? Dessa realidade aumentada dentro de uma indústria. Quando vocês clicam nisso daí, imaginem, né? A pessoa precisa consertar esse filtro, né? Esse filtro que é vendido por uma empresa X, né? E o técnico está indo até a sua empresa consertar esse filtro. Quando o técnico vai até a sua empresa, ele precisa levar uns 2 quilos de livro, né? Mais uns 4 litros de óleo, 5 de ferramenta, e assim vai, né? É muito material, né? Na verdade, o que ele pode entender é que quando ele chega com o celular lá, ele pode simplesmente identificar como deve ser feito o processo de desmontagem e montagem desse filtro, até porque a empresa que ele trabalha tem 3.000 modelos de filtros diferentes, né? Nós entramos na indústria 4.0, hein? Estamos com customização. A gente não vende mais em massa o filtro. A gente vende o filtro de acordo com o que o cliente quer, hein? Lembra disso? Então, existe uma customização. Existe cada um o seu modelo de se apertar, seja ele com dispositivos de chave Phillips, chave de fenda. Então, isso daí está mostrando para vocês exatamente isso, né? Essa interação das peças que estão sendo utilizadas. Então ele tem um filtro lá tal, né? Aqui pelo meu celular eu já sei que eu vou precisar, né, de peças tal. Aqui mostra no celular como eu monto, como eu desmonto esse filtro, né? E essa interatividade, né, é um ganho de tempo. Você imagina ele pegando um livro enorme e girando esse livro, procurando aonde é que ele iria remontar esse filtro, né? Essa explicação é tudo, né? Opa, até eu achar a página. Não, tá aqui um videozinho mostrando para mim esse filtro, como é que eu tenho que montar ele, certo? Como é que eu desmonto ele? Qual que é a peça que eu tenho que trocar, né? E é exatamente essa daí a nossa prática aí de... Por fim, todo mundo pegou essa prática aí? Tranquilo? Vou passar minha última experiência para vocês aqui, ó. Essa daqui é uma jornada que a gente faz junto com a Exto, com a empresa Exto. Ela é a escola dentro da indústria, né? No caso aí, tem até, ó, eu trouxe aqui para o Thiago, a gente brinca aqui muito, né? Temos esse dadinho, já fizemos ele, né? Mas nesse 1, 2, 3, 4 aí, pessoal, se nós utilizarmos um aplicativo que chama Indy 4.0,
é esse que está aqui embaixo, aqui que vocês estão vendo, Indy 4.0. Não vou pedir para vocês baixarem para não ter tanto também, mas aqueles que quiserem, a gente vai deixar aberto aí para vocês, né? Dá um print screen na tela de vocês aí, ou se vocês entrarem no Indy 4.0, tem essa imagem lá, tá? Depois vocês podem salvar ela. Cada item aí, ó, 1, 2, 3, 4, ele está mostrando para vocês uma fase da nossa indústria 4.0, tá? E aí, no item de baixo, que é um símbolo de um motor, ele vai estar mostrando aquela experiência que eu mostrei para vocês no motor, e no de cima, uma experiência de um bracinho robótico, né? Como gêmeo digital, como ideia de gêmeo digital, mas é que a gente não tem esse braço robótico no real, mas é uma ideia de tecnologia de gêmeo digital. Então, é legal para vocês quiserem brincar em casa e mostrar para os outros um pouquinho da realidade aumentada, e mais interessante ainda, mostrando para vocês as fases da indústria 4.0 aí. E deixo aí aberto agora para vocês a nossa fase que a gente termina, Thiago, de perguntas, de dúvidas, né? E a gente fecha aí com vocês essa... Deixa aberto aqui, essa palestra aí para vocês. Vou passar aqui para o Thiago. Pessoal, imagino que todo mundo deve ter adorado aí a explanação do professor Ederson, né? Eu nem quis interromper ele aqui, porque realmente estava muito interessante, ele estava engajado aqui, né? A gente costuma fazer essa palestra aí, uma parte eu faço, outra parte ele faz, mas eu vi que ele estava extremamente empolgado aí com o conteúdo. Hoje eu deixei rodando, tá? Mas eu tenho certeza que muita informação interessantíssima foi passada, tá? Eu gostaria de destacar algumas coisinhas com vocês, né? O professor Ederson, né, ele é referência estadual, né, desse tema de indústria 4.0, tá bom, pessoal? Então, uma pessoa aí que tem uma bagagem gigantesca, referência, né, na área de educação, e tenho certeza que ele passou bastante dessas informações aqui para vocês, tá? Gostaria de ressaltar algumas coisinhas, Mariana, antes da gente terminar, tá? Eu gostaria de dar um ênfase em tudo que ele falou, pessoal, na questão da oportunidade de trabalho, né? Então, como ele disse para vocês, é um momento de disrupção. Com certeza, esse momento vai diferenciar, né, o engenheiro do engenheiro, né? Então, tenho certeza que quem tendenciar para essa área da indústria, pessoal, vai ter que conhecer os processos da indústria 4.0, vai ter que entender os pilares e, dá para eu saber tudo, dá para eu me especializar em tudo? É uma questão um pouco mais difícil, mas com certeza, se você trabalha aí na área de TI, então, vou lá e investir um pouquinho, né, na área de Big Data, Data Analytics, né, e também de cloud, né, de nuvem. Então, aí você tem a oportunidade de olhar com uma visão mais macro, né, todo esse processo e trabalhar uma das habilidades, dos pilares aí da indústria 4.0. Mas não tem como trabalhar, né, com esse tipo de tecnologia sem ver o macro, sem ver todo o funcionamento, né, porque um depende do outro, pessoal. Então, o grande desafio aí dos profissionais hoje é olhar esse ambiente de maneira macro, olhar por cima. E, a partir daí, ele consegue ver onde ele se encaixa melhor e aí ele investe justamente em conhecer, né, buscar conhecimento sobre tal aplicação, né? Então, pessoal, né, eu gostaria só de dar essa contribuição, que realmente é uma tendência que não volta para trás, tá? Ela já chegou, né? Obviamente, se a gente comparar o Brasil com outros países mais desenvolvidos que a gente está engatinhando um pouquinho, mas justamente por falta de profissional. Tendo profissional, né, realmente competente para tal função, com certeza esse cara vai estar à frente e já vai estar pronto para essa nova revolução industrial que a gente está passando, né? Então, o Ederson vai fazer suas colocações aqui. Eu gostaria de agradecer a todo mundo. Vamos lá, o Ederson vai responder uma pergunta aqui. Juliana Corradi, acho que é isso, desculpa se eu estiver errado. Pessoal, desculpa no começo lá, sem som, é que eu não entendi exatamente o que aconteceu aqui também, mas
ainda bem que deu certo, né? Vamos lá, Mariana, como aplicar na área de arquitetura, tá? Eu já vi isso e é muito legal, né? Essa própria realidade aumentada que a gente está vendo aqui, tá? Existe hoje, pelo menos para a área de robótica. Você fazer o desenvolvimento do robô, né? Aliás, os computadores novos, né, já tem um pouquinho desse desenvolvimento de realidade aumentada, que é exatamente o quê? Ele pega a imagem minha e coloca um animal, uma abelha ou qualquer outra coisa, né? Os celulares já tem um pouco disso daí também, coloca óculos em você, correto? Já existe, né? Eu não sei quais os softwares que existem especificamente para isso, mas você consegue tirar uma foto da área da pessoa, né? Então, vamos pensar o seguinte, a pessoa tem uma sala e naquela sala ela já tem um barzinho no fundo. Você consegue tirar uma foto daquela sala da pessoa e, através do seu computador, você montar, né, vamos dizer assim, um designer interior diferente para ela. E quando você pega essa imagem, esse designer, ele sobrepõe exatamente dessa mesma maneira que um óculos sobrepõe você numa foto, tá? Então, já existe, né, esse desenho que você faz no computador, ele gera um arquivo, né, GPV, se eu não me engano, mas eu sei exatamente porque eu já apliquei isso daí, o uso de desenho de um robô na imagem da indústria, entendeu? Então, eu peguei o robô e coloquei naquela linha de produção como ele ficaria. Através de um celular, a pessoa conseguiu imaginar como que ficaria a linha com o robô ali, porque o robô é grande, ocupa um espaço, e da mesma maneira você consegue aplicar, né, esse design interior como você quer. Eu ainda não vi como uma área de engenharia civil, tá? Mas essa área de arquitetura para exatamente um designer mais sofisticado aí, já existe essa aplicação. Acho que eu consegui responder a sua pergunta aí. Já vou ler se tem mais aqui, peraí. Sabemos que a indústria 4.0 é uma revolução, mas qual a maior dificuldade das empresas adquirirem a tecnologia nas empresas? O custeio é caro implantar esse processo na empresa? Lorena, existe, assim, primeiro precisa entender o caso que você quer colocar, né? A indústria 4.0 por si, ela envolve, como a gente viu, 9 tecnologias habilitadoras. Essas 9 tecnologias habilitadoras, 4 áreas de práticas, né? Quando a gente faz uso de 3 tecnologias habilitadoras, a gente já pode dizer que a gente está aplicando a indústria 4.0. Só precisa entender a aplicação, entendeu? Então, se você precisar com que a maior parte delas, atualmente, é a área da logística, né? Seja ela interna ou seja ela externa, né? Trazer esses dados para todo mundo estar sabendo, né? Essa integração de sistemas, pegar essa informação, transformar o físico no virtual. Então, se você tem lá a quantidade de peças no seu estoque, transformar ele, né, colocar ele no sistema. Só que isso em tempo real. Essa é a palavra-chave, em tempo real. Tá? Porque se depender de uma pessoa para colocar isso no sistema, que hoje é o que a gente faz, uma pessoa vai lá e fala assim, chegou 5 produtos, eu vou lá no sistema, chegou 5, legal. Não é isso. É o nosso estoque, ele vê, tem 5, saiu 4, né? Porque a realidade é que o sistema nunca bate com o físico, né? O real nunca bate com o virtual. Esse é o grande problema. E se a gente tiver uma tecnologia embarcada que faça com que ele analise todas as peças que tem ali, né? A gente já tem um pouquinho dessa aplicação aí. E essa área de logística é a área que sai mais barato no mercado hoje, né? Um Arduino, um Raspberry da vida, com uma rede Wi-Fi dentro da própria empresa, já pode estar passando para a gente, né? Uma outra área que seria interessante é a manutenção do maquinário, né? Aquela manutenção preditiva e tudo mais. Então, você colocar a máquina para ela informar o seu sistema quando que ela precisa fazer a manutenção, né? Essa é outra área onde você não precisa, que na verdade o retorno financeiro é grande. Por que o retorno financeiro é grande? Porque você não precisa colocar muita gente da manutenção, né, esperando acontecer um problema dentro da empresa, entendeu? Então, você diminui esse pessoal da quantidade de manutenção que fica ali em stand-by, né? Mas a máquina vai informar quando que ela vai precisar ter uma manutenção. Você só diminui, você tem que ter ainda uma pessoa lá, né?
mas você diminui isso daí porque você sabe que aquilo pode acontecer lá na frente só, por causa exatamente de que ela vai informar, entendeu? Acho que essas são as maiores aplicações que a gente tem no mercado hoje. E depois, né, o próprio Big Data dando a análise para o seu cliente momentâneo, se ele quer comprar ou se não. Aí já é a questão de negociação, que é o que a gente fala, precisa entender, né, a sua disruptura de mercado aí, né, quem que você abrange. Deixa eu ver as próximas perguntas. Legal. Quais os maiores riscos da indústria 4.0? Eu não vejo risco, tá? Eu vejo assim, da mesma forma que nós vimos, né, a Kodak perder mercado, porque acabou a área de filme, né, se torna hoje tudo câmera e tudo digitalizado, né? Os hotéis diminuírem bastante porque surge Airbnb, os táxis. Então, assim, eu não vejo o risco da indústria 4.0. O que eu vejo é a disrupção, né? Ela precisa se atualizar, ela precisa estar diretamente toda hora modificando, né? Então, não existe um risco da indústria 4.0. Eu não sei se a palavra risco que você quer dizer é para a própria indústria ou é para os profissionais da indústria 4.0. Tá? Os profissionais, o risco é se atualizar, sempre se atualizando, né? Que eu acho que é a obrigação de todo engenheiro, né? Para mim, é a obrigação de todo engenheiro estar sempre se atualizando. Nos últimos 3 anos aí, eu praticamente, né, através de cursos extracurriculares e tudo isso daí que a gente tem disponível, eu fiz como se fosse uma pós-graduação, pessoal, né? É como se eu estivesse na minha 8ª pós-graduação aí, de tanto curso anual que eu faço, em quantidade de horas corridas, tá? Só para você ter uma ideia. Mas sempre foram mais específicos, né? Eu tenho a pós-graduação, tenho o mestrado, mas em cursos extracurriculares, né, passa exorbitante a quantidade de horas, né? Então, assim, atualizar, é informação atrás de informação nova, aquilo que é velho você joga fora, já diz, ó, esse é um novo método de se fazer, amanhã vai chegar um novo método. O método de trabalho nosso hoje mudou, né? Olha o nosso método de palestra, como que está sendo, né? Tá sendo tudo virtual, uma adaptação da nossa atividade prática, onde a gente levava celular, tablet para o pessoal ver. Hoje não, a gente pede para eles estar baixando aí, para estar vendo a atividade real aqui, né? Então, assim, agora eu só precisei entender um pouquinho essa palavra sobre riscos aí da indústria. Se é a indústria ou se são os funcionários, os colaboradores da nossa indústria. Tá? Mas fico aí aberto para mais perguntas aí. Tiago, quer colocar mais alguma última conclusão? Eu só acho que foi muito produtivo, né? Gostaria de agradecer mais uma vez o convite da Mariana, né, aí da associação, né, pelo convite, pela oportunidade da gente poder transmitir um pouquinho desse conhecimento adquirido na área de industrialização, né, na área de indústria 4.0, propriamente dito. Né? Obrigado, Mariana, obrigado a toda a diretoria aí que se empenha cada vez mais, né, na elaboração desse tipo de evento, de capacitação para vocês, profissionais aí da área técnica de Taboão da Serra, tá? E, com certeza, ano que vem promete, né, Mariana? Ano que vem, com certeza, vai ter mais. E nos colocamos à disposição de vocês aí para o que vocês precisarem. Tá bom? Obrigado também ao CREA São Paulo por essa parceria entre a Associação de Engenharia e CREA São Paulo. Graças a essa parceria de sucesso, que é possível esse tipo de capacitação para todos vocês, profissionais da área técnica. Tá bom? Um grande abraço aí para o Vinícius Marques, nosso presidente reeleito do CREA São Paulo. E a todo o gerente aí da região de vocês, ao chefe aí também. Tá bom, Mariana? Então, pode ficar com as palavras aí para fazer o fechamento. O Eterson acho que vai dar o último alô para o pessoal. Tá? Boa noite a todo mundo. Um grande abraço a todos. Na verdade, a gente aqui que agradece a disponibilidade de vocês. Foi uma super aula, com certeza abriu o olhar de todo mundo, né? Eu sou da área do agro, né? Sou engenheira agrônoma e a agronomia dá show na parte de tecnologia, né? Pode-se dizer pelo vídeo que você passou, né? Isso é uma das tecnologias que tem, né? Porque as tecnologias que estão sendo desenvolvidas, inclusive a internet 5.G está sendo testada na agricultura, né?
Mas aí eu queria agradecer, Thiago, você também aí como presidente de associação sabe como é difícil manter o público aí a palestra toda, e quem entrou ficou encantado, gostou, e é o que você falou, né? A gente tem que estar sempre em constante evolução e crescimento, e o CREA proporciona isso de graça para os profissionais do sistema, né? Então, essa palestra está sendo feita em parceria com o CREA, de graça para os profissionais, e as pessoas têm que cada vez mais acessar e participar disso, né? Teve a última palestra que a gente fez, teve gente do Brasil inteiro assistindo, né? Então, essa parte dessa tecnologia de a gente conseguir fazer online, a gente consegue abranger um leque muito maior de pessoas, né? E aproveitando também, tem uma pós-graduação que o CREA está oferecendo nessa parte de tecnologia, que para mim, que é uma coisa muito nova, assim, às vezes a gente fica meio perdido, não entende muita coisa, mas é para atualizar os profissionais mesmo. Uma pós-graduação vai abrir uma turma nova agora no ano que vem, e é praticamente de graça, né? Acho que todo mundo deveria aproveitar essas oportunidades. Mas, com certeza, ano que vem a gente vai falar muito mais sobre isso, e vocês estão sempre convidados aí. A porta da associação aqui de Taboão da Serra está de portas abertas para vocês. E obrigado pela palestra e pela disponibilidade aí. Obrigado, Mariana. Pessoal, só queria dizer, quem precisar do certificado precisa assinar a lista de presença lá no site, tá? O diário de presença. Quem não conseguir assinar, depois manda uma mensagem no WhatsApp, que a gente tenta resolver isso daí, porque às vezes as pessoas não conseguem entra direto pelo link, né? Então, depois dá uma chamada lá no WhatsApp da associação. Mas agradeço a todo mundo aí a disponibilidade de ficar aí até o final da palestra. Obrigada. Passa o último slide para mim, só para deixar disponível. Tinha uma última pergunta aqui, ó. O Brito colocou no final. Áudio meu ok aí. Eu vejo que o desenvolvimento e a evolução das tecnologias da indústria 4.0 será muito alavancado com a chegada da internet 5.0, a nossa 5G, né? Você tem algo a acrescentar sobre isso? Bom, quem pode falar bastante para a gente de internet 5G aí é o Thiago, né? O que eu tenho para falar é exatamente um pouquinho daquele... Lá no início a gente fala do investimento de estratégia digital do nosso governo, né? Você pode ver que a internet 5G lá fora ela já está, né, sendo aplicada, né? A própria Mariana já disse, né? Um dos exemplos de início de utilização é aqui na nossa área de agricultura, e principalmente, Mariana, com utilização de drones, né? Que a gente, nessa área de agricultura, eu já participei numa competição de drone, exatamente que fala propriamente dessa tecnologia para repassar toda a informação que se tem, que são muitos dados que se processa através de um drone, né? O estudo, o drone, como eu disse lá anteriormente, é como se fosse um robô com asas, né? Só que um robô com câmera, um robô que estuda o solo, que estuda a temperatura do lugar, estuda todo um ambiente ali, né? Ele faz o levantamento da altitude, faz o levantamento da área, né? Se você colocar ele em 3 pontos ali, ele faz o levantamento da área, seja ela triangular, circular, o que for, né? E eu trabalhei numa empresa, Mariana, que se chama Lindsay, né? E ela trabalha exatamente com os pivôs de irrigação, né? Então, eu conheço um pouquinho dessa área de agricultura aí, e hoje, né, se controla os pivôs através da tecnologia da internet, gente. Então, assim, sensores, tudo, né? Economiza até água, né? Sim. E assim, desculpa a palavra, mas é animal você ver, né, o pivô, aquilo que ele irriga a plantação crescer, porque existe um pivô irrigando aquilo, e do lado, onde a água não pega, né, está seco, está morrendo e tudo. E assim, o mais legal não é você visualizar aquilo, é você estar com um computador do lado e visualizar aquilo num computador, que não tem, naquele momento ali, não tem nada a ver. Na verdade, ela está pegando um sinal de satélite lá em cima e trazendo para você, e você, de um computador que está trafegando via satélite, repassar a informação que você quer que aquilo volte a ligar, né, para irrigar.
E assim, é um pouquinho dessa aplicação, hein? A chegada da internet, né, ela só vai trazer velocidade, né? Mas o Thiagão vai complementar melhor para a gente essa área aí, que a telecom é com ele, que ele é o especialista nosso. Vamos lá, pessoal. Então, respondendo a pergunta do Brito, complementando um pouquinho que o Ederson comentou, tá? Qual é a grande sacada dessa evolução da internet, no caso do 5G, né? A chegada do 5G, pessoal, como o Ederson comentou, lá fora ela já é realidade. Aqui no Brasil, ela foi adiada para o ano que vem, tá bom? Então, a expectativa desde o começo do ano não foi exatamente por causa da pandemia que isso aconteceu, tá? E já estava previsto um adiamento da chegada do 5G para o ano que vem, para 2021, certo? Então, os leilões aqui no Brasil vão acontecer só o ano que vem, tá? As empresas de telecomunicações já estão se adequando, né? Não sei se vocês têm... eu tenho celular da Vivo, por exemplo. A gente está tendo muito problema de queda de conexão, né? Você está falando no telefone, ele está parando. Por quê? As antenas de telecomunicações estão sendo reformuladas, né? A arquitetura de rede delas está sendo reformulada. Então, se a gente pensar fisicamente, o que vai acontecer? Hoje a gente tem grandes antenas que distribuem internet por uma grande região, é uma área muito grande, tá? Com o 5G, a tecnologia em si muda. Você tem mais antenas abrangendo uma quantidade menor de usuários, tá? E o que isso facilita, né? Então, a gente chama de as herbes são menores. Com isso, a gente traz uma maior velocidade. Aí que está a sacada do 5G. A gente vai conseguir ter um tráfego de dados muito, muito maior do que a gente tem hoje no 4G, tá? Então, só para a gente ter uma comparação, a ideia do 5G, né, na sua essência, é ter um tráfego de, no mínimo, 20 vezes a tecnologia do 4G. Ou seja, um vídeo que você demora 20 minutos para baixar no seu celular, você vai baixar em 1 minuto o mesmo vídeo no 5G. Então, é incrível. Com essa velocidade, com esse aumento de tráfego de dados, tudo que o Ederson apresentou para a gente, em questão de realidade aumentada, simulação, tráfego de dados do Big Data, né? Tudo isso, todo o controle de sensoriamento, internet das coisas, tudo isso vai ser muito mais rápido, mais instantâneo, né? Então, essa instantaneidade vai ser incrível quando realmente o 5G se tornar realidade aqui no Brasil, tá? Então, com certeza, é uma revolução que vai chegar de uma maneira assim, para trazer disrupção mesmo, né? Para ser um marco em termos de tecnologia, né? Se a gente pensa que a aceleração da tecnologia está nesse sentido aqui, ela vai estar realmente mais acentuada nesses próximos anos com a chegada do 5G. Tá bom, pessoal? Só queria acrescentar isso que o Ederson colocou para vocês. Tá bom? E quem ficar parado vai ficar para trás, né? Quem não se atualizar vai perder o bonde aí. Não tenha dúvida disso. Então, muito obrigado mais uma vez, Mariana. Obrigado a todos os participantes, ao Francisco aí, que é responsável aí pela transmissão também, tá? E a todo mundo que está presente, tá? Alexandre, sempre presente aí. Grande abraço. Tchau, tchau para vocês. Boa noite.